E neste bloco eu converso com a psicóloga e psicoterapeuta Cláudia Machado Barbosa. Confira agora como foi este bate-papo. Tudo bem, Cláudia? Olá, tudo bem, Débora? Seja bem-vinda ao programa Vitrine Plus. Obrigada. E é um prazer estar aqui para falar com você sobre a tua pessoa, um pouquinho para o nosso público também saber. Eu conheço um pouco do tempo da faculdade, um pouquinho da tua especialização, enfim, quem é a Cláudia? A palavra é sua. Obrigada. Bom, Débora, então, primeiro é um prazer imenso te reencontrar, Obrigada. Te reencontrar depois de tanto tempo, para termos essa conversa bastante importante, que é falar da minha profissão, da sua profissão, Ótimo. Que é a psicologia. Bom, então eu sou psicóloga e pedagoga, Eu sou formada há quase 10 anos, Sou psicóloga clínica, estou atuando já com clínica em diferentes segmentos, Atendo todas as idades pelas minhas formações, Atendo crianças, adultos, adolescentes. Eu acabei logo concluindo a faculdade de Florianópolis e lá então eu fiz orientação profissional, Fiz terapia sistêmica, E hoje dou aula na faculdade, estou lançando um livro aí, já está praticamente pronto, deve estar aqui um mês, 2, já está no mercado, com o tema TDAH. Por que eu escolhi o TDAH? O TDAH eu escolhi porque foi uma coisa que desde a faculdade me chamou muita atenção, e aqui na clínica eu acabei me identificando porque muitos encaminhamentos escolares, muita demanda. Mas o que chama atenção, justamente o direcionamento do livro é esse, que vem muito encaminhamento escolar, Porque eu atendo todas as idades, como eu te falei, mas eu atendo um foco maior, muitas crianças, Olha só. E aí o que acontece? Vem muita criança encaminhada da própria escola com a hiperatividade, que os professores colocam. A gente vê muito. As crianças se movimentam um pouco a mais, na sala de aula os professores acham que pode ser hiperativo, mandam para fazer a avaliação. Sim. E geralmente não é, isso tem muito a ver com o desenvolvimento. Então eu acabei me dedicando há um tempo atrás, já estudando, faz uns 3 anos que eu me debrucei sobre esse tema e resolvi escrever um livro. Claro que esse livro vem de resultado do meu mestrado, eu fiz mestrado em educação, e a importância justamente de levar uma informação que o TDAH não é o que as pessoas sempre, toda criança que se agita, como eles verem, qualquer criança que se agita, que caminha na sala de aula, que perde materiais, nem sempre isso é um transtorno, Exatamente. Porque a criança, ela passa por várias etapas. E tem que saber em que meio também essa criança está inserida em casa, esse convívio, é um contexto todo. Porque a criança, na verdade, ela passa por vários estágios, e cada um é diferente. Exato. Então a criança por si só, quando ela é pequena, ela é curiosa, ela é criativa. E faz parte, não é? Ela está descobrindo o mundo, então é normal que ela esteja interagindo. Claro, existe o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, claro que sim. Mas não é como, eu recebo aqui muito encaminhamento, que na verdade, assim, eu vou avaliar, e você vê que não que são questões assim. E às vezes tem a ver com o contexto familiar, porque as crianças também às vezes estão com sofrimento, porque as crianças também sofrem emocionalmente. E resulta muitas vezes nessa hiperatividade, ou vai muito por esse lado vamos dizer assim, desse agitamento que o pai está percebendo ou a mãe. E na verdade, que bom buscar um profissional que vê com outro olhar, não é? Exato, porque a criança, ela também sofre como nós adultos, Muda o comportamento. Muda. A criança muda o comportamento por quê, Débora? Porque a criança muitas vezes ela não consegue verbalizar como o adulto. Exato. Estou sofrendo, estou com um problema. Muitas vezes ela manifesta qualquer questão emocional que está acontecendo com ela através do comportamento. Então ela tem tendência a ficar mais ansiosa, mais agitada, Comportamentos que aparecem em casa, ou dificuldades que aparecem em casa, a criança vai levar para a escola também. Não tem como a criança não consegue dissociar de si mesmo, ser uma criança em casa, uma criança na escola. E vice-versa. Muitas vezes a dificuldade é na escola, a criança acaba ficando muito agitada em casa. Porque nem toda criança consegue ter
a maturidade de chegar para os pais e expor: pai ou mãe, eu não estou bem, até porque os encaminhamentos são de crianças muito pequenas, muitas vezes. Eles não conseguem manifestar aí esse nível de dizer: olha, eu não estou bem, não estou contente com a escola, não estou contente com a professora. Né? Não, a criança, ela apresenta mudanças de comportamento quando algo não está bem. Olha, se eu tenho uma criança que ela tem um comportamento X e de repente ela acaba ficando com um comportamento diferenciado, claro, temos que olhar para essa criança. Alguma coisa está acontecendo. Exato. Só que a agitação faz parte da criança, né? Também. Seria quase impossível que ele conter 4 horas dentro de uma sala de aula, sentadinho, quietinho. Um monte de criança, né? Bem quietinho, sem se mexer, né? Com é natural certeza. da criança o movimento, né? Então, o que me preocupa justamente é isso. Foi me chamando a atenção. Porque assim, e em trabalhos que eu já fiz, vários colégios que eu já fui fazer, ou assessoria. Muito boa. Eu fui fazer assessoria, eu fui fazer uma capacitação, e eu vi muito isso de professores. E esse livro é resultado de uma pesquisa bastante grande que eu fiz na cidade, em escolas públicas. E deu para perceber assim, que a maioria dos professores apontaram isso, que a criança, ela é hiperativa. Teve uma das respostas dos entrevistados que me chamou bastante atenção. A professora falou assim: geralmente tem um por sala. Olha, uma criança com TDAH por sala. Gente, é muito. Então estaríamos frente a uma epidemia. Estaríamos frente a uma epidemia. Exato. Né? Exato. Só que engraçado, quando eu comecei a pesquisar então e aprofundar o tema, isso já aconteceu há muitos anos atrás. Média de 30, 40 anos atrás, já houve essa questão do excesso de diagnóstico, né? Mas geralmente os diagnósticos não são feitos por especialistas. Exato. Só quem pode fazer o diagnóstico está apto a avaliar e fazer um diagnóstico ou um psicodiagnóstico ou um médico neurologista, ou um psiquiatra infantil, ou um psicólogo. Psicopedagogo, né? Então, assim, não dá para você observar uma criança e ela, por ser agitada, por ficar se movimentando o tempo todo, muitas vezes incomodar o colega do lado, né? Quando a criança apresenta esse tipo de comportamento, o professor também deve direcionar e olhar assim, o que está acontecendo em sala de aula, que essa criança, a pergunta é: essa sala de aula, esse conteúdo, a forma da prática docente, ela está adequada? Condiz com a expectativa que a criança vem? Exato. Porque se nós pensarmos, Débora, imagina, uma sala de aula heterogênea com 20 crianças, cada uma com uma cultura, cada uma vem de estímulos diferentes, princípios, com personalidades diferentes. Exato. Né? Querer manter um padrão de comportamento, né, é muito complicado. Penso que há de se rever essa questão, né, de avaliar. O TDAH é um transtorno muito complexo, né, para dizer que tantas crianças têm assim. Claro, existem crianças com TDAH, com déficit de atenção e hiperatividade, né? Só que não podemos colocar assim que seja um montante, né? Qualquer tipo de mudança de comportamento. Ou a criança que é extremamente agitada, a criança que caminha a aula toda. Muitas vezes a criança chega na escola, ela tem um número de estímulos em casa. O pai e a mãe sempre estimularam muito essa criança. Ela vai chegar para a escola, ela quer esse mesmo ritmo, ela vai exigir esse mesmo ritmo. E vamos pensar assim, a criança de hoje e a criança de antes. Nossa, quanta diferença. Existe uma diferença gigante. Meu Deus. Muitos pais, escuto muitos pais, muitas pessoas mais antigas dizer assim: o que houve com as crianças de hoje? As crianças de hoje não são as mesmas de antigamente, com certeza não. Né? Nós vivemos numa época de tecnologias. A criança hoje, ela é plugada, ela é antenada. Exato. Hoje a necessidade da criança exige o mesmo ritmo que nós estamos vivendo. Exato, e eles querem acompanhar os amiguinhos, querem estar enturmados, querem saber o que está conectando ali, e é assim a prática docente do nosso tempo não pode ser mais a prática docente de hoje. A criança, o ser humano continua o mesmo. O que mudou, na verdade,
é que a informação chega muito mais rápido. Muito rápido. Hoje nós temos crianças muito mais críticas, Exato. muito mais exigente, né? Ela também tem direito, ela também cobra. E a criança hoje tem palavra. Ela consegue expressar facilmente o que não está bem, quando não está contente. Porque se nós analisarmos historicamente, a criança passou a ser socialmente reconhecida final do século XIX, início do século XX. Como estudávamos. Até então, a criança ela não existia como sujeito ativo. A criança de antigamente não é o mesmo de hoje? Claro que não. Não. Como é que a família se portava frente à criança? A criança comia mesa muitas vezes separada, ela não dialogava com a família, ela não era inserida no diálogo familiar, né? As crianças, geralmente os pais diziam, conversa de adulto, então vai para lá. É mesmo. Né? Agora, aqui os adultos é conversa de adulto, então você vai para lá. Hoje não mais. A criança, como ela está bem informada, ela chega, ela consegue interagir. Tem liberdade de expressão. Sim, ela consegue se manifestar. Sim. E o que ela fala, muitas vezes, é acatado pela família. Exatamente. Ela hoje passou a ter voz, a criança ela passou a ser vista como um sujeito ativo no meio familiar, na sociedade. Então, se nós buscarmos, então, todo esse percurso do desenvolvimento da criança de final do século XX, final do século XIX, perdão, início do século XX, Sim. podemos analisar desde os brinquedos, né? Não tinha todo um comércio voltado para a criança, com brinquedos mais interativos, que tragam para a criança informação, Exato. com uma questão que trabalha a lógica, que trabalha pensamento, que trabalha a motricidade. Até os brinquedos hoje são pensados... Lúdicos, pensado no desenvolvimento e voltado para a criança de hoje. Ótimo. A criança, claro, óbvio que existem as brincadeiras infantis que são importantes. Saudáveis, né? A tecnologia, faz parte de cada ciclo. A tecnologia hoje não dá mais para voltar atrás. Não tem mais como criar um filho hoje sem deixar ele ter contato com as tecnologias. Celular, tablet, computador, televisão. Não tem mais como manter uma criança hoje sem ela estar inserida no contexto. Ele desse contexto da realidade. Social, da realidade. Essa é a nossa realidade. É um mundo tecnológico, não tem mais o que fazer. E nem teria por que não usar. Só que também, assim, aí vamos pensar. Tudo que é demais não é bom. Exato. Balizar as coisas, manter o equilíbrio. Então, a criança precisa ter contato com a tecnologia, sim, mas ela também precisa brincar lá fora, ela precisa andar de bicicleta. Está em contato com a natureza, animais. Ela precisa ter brinquedos para que ela não fique só, né, frente a uma tela, que ela consiga expressar a sua criatividade, para ela ter um amadurecimento, um crescimento, um desenvolvimento tranquilo, né, próprio. Da idade. Que ela vai adquirir com a idade, condizente com a idade que ela tem. Exato. Então a criança precisa viver cada fase do seu desenvolvimento a contento. Ela precisa, a cada fase que ela está passando, interagir naquilo que faz parte do seu contexto. Nós vamos analisar, será que a escola hoje está preparada para essa criança atual, contemporânea? Eu acredito que meu livro vem contribuir em algum momento para a chamada essa reflexão, né? De como repensar, não só no contexto familiar, mas também educacional, a criança de hoje. Não só estar fazendo diagnósticos, porque fica muito mais prático. Nossa. Depositar na criança algo que é dela, né? A partir do momento que eu coloco que a criança tem um problema, o problema não é mais nem da família, nem da escola. A criança tem problema, então isso é dela e ela que se vire com isso, não. Mesmo a que tem um diagnóstico, não dá para se conformar, vamos dizer assim. A criança ela precisa ser estimulada, ela precisa receber uma atenção especial, uma avaliação adequada. Sim. Né? Isso é fundamental. E aí, sim, depois disso tudo, redirecionar qual seria a melhor forma de da família trabalhar com essa criança. Exato. E da escola trabalhar com essa criança. Apesar de que muitas vezes encontra-se resistência,
né? Tanto por parte da família e tanto por parte da escola, em mudar, vamos dizer assim, a prática de intervenção com essa criança. Eu imagino. Quando a gente fala em educação, penso eu, baseado na teoria de Vasquez, da filosofia da praxis, está na hora do professor rever não uma prática docente, sim uma praxis docente, né? Ótimo. Eu trabalho baseada na teoria da Arminda Berasturi, eu trabalho com a ludoterapia. Então a criança é atendida aqui numa sala de brinquedos, aonde ela vai ter uma série de informações, uma série de estímulos, claro, todos eles pensados e analisados para trabalhar o desenvolvimento dessa criança. Condiz com o que ela está passando. Ela vai ter algumas dificuldades no aprendizado, não porque o TDAH não compromete o cognitivo da criança, não. Ela não, por ter déficit de atenção e hiperatividade, não quer dizer que ela vai ter problema de aprendizagem. Certo. Não tem comprometimento cognitivo, a não ser que tenha outras comorbidades. O que pode acontecer é pela dificuldade de manter a atenção, de manter a concentração, é que ela vai se perder no conteúdo muitas vezes, e aí então, consequentemente, ela vai ter algumas dificuldades escolares. Mas não podemos associar dificuldade de aprendizagem com TDAH. O que podemos dizer é que ela tem uma dificuldade para aprendizagem em decorrência ao TDAH. Existe uma distância tênue entre dificuldade de aprendizagem e dificuldade para aprendizagem. De dificuldade é quando uma criança ela tem um transtorno ou uma dificuldade que pode ser que no decorrer aí nós podemos estar falando sobre cada uma delas detalhadamente, que pode ser dislalia, descalculia, pode ser dislexia, e pode ser outros tantos problemas. Então, é uma questão muitas vezes de comprometimento neurológico, certo? E aí, então, a criança vai ter que ter todo um acompanhamento médico, psicológico, muitas vezes de psicopedagógico, para que ela consiga recuperar aquilo que ficou perdido no decorrer do seu processo escolar. É verdade. Eu posso, através de estímulos, retomar esse processo todo e reconstruir o caminho e a criança começar a superar as suas dificuldades. Já a dificuldade para a aprendizagem, ela se diferencia em que sentido? A criança, ela não tem nenhum transtorno, em determinado momento ela apresenta uma certa dificuldade, que pode ser motivado por um problema familiar, por estresse, crianças também têm estresse, também têm depressão, por um problema escolar, um problema com amiguinhos, de relacionamento, com a professor, com a forma como da prática pedagógica. Tem crianças que não se adaptam a determinados tipos de prática pedagógica. Teríamos que rever, muitas vezes o professor deve rever a sua prática, repensar numa nova forma de trabalhar com abordar esse aluno. Trabalhar com essa criança, exatamente. Então, não é uma coisa posta. Ela vai apresentar em determinado caminho escolar uma dificuldade que é momentânea, identificado qual seja, essa dificuldade ela vai conseguir trabalhar e estabelecer o seu processo de aprendizagem normal e vai seguir sem apresentar nenhum problema maior. Diferente daquela criança que tem um diagnóstico de um transtorno, de uma dificuldade, e aí é mais complicado. Tem que retomar, não quer dizer que ela não supere, ela supera sim, mas ela vai precisar retomar, precisa passar por uma avaliação, identificar aonde foi, então, em qual dos processos mentais superiores, aonde que pode ter tido um atraso ou um bloqueio, devido a esse transtorno. Eu retomo essa parte, eu trabalho com a criança, desenvolvo isso, e ela segue o seu caminho escolar. Nenhum e nem outro, nem de aprendizagem, nem transtorno para aprendizagem, impede o sujeito de crescer, de se desenvolver,
de fazer faculdade, de fazer mestrado, doutorado, pós-doutorado, e de exercer qualquer tipo de profissão ou de trabalho, né? Nada é empecilho, apenas precisa ser bem avaliado e bem trabalhado, qualificado, exatamente, né? Especializado, enfim, não exatamente. E você vê assim ótimos resultados? Fazendo um parênteses, eu escuto muito assim dos antigos. Meu Deus, a criança de hoje já nasce falando praticamente. O que mudou? Ora, o estímulo, vamos lembrar assim, né? Talvez, não sei se nós temos quase a mesma idade, acredito que sim, mas as crianças, vamos lembrar, desde o nascimento, a criança nascia na maternidade, ela ficava, a mãe e a criança até os 6, 7, 8 meses. Ficava na maternidade dias, enrolada, contida, né? Depois ela ia para casa, ela ficava um tempo ainda sem luz, ela ficava num quarto, as mães ainda colocavam um protetor na lâmpada para deixar o ambiente mais escurinho, para não prejudicar a criança. E aí depois... E muitos eu ouvi dizer que nem tiravam do quarto antes dos 6 meses. Existe muito, claro, isso também eram crendices e eles achavam que essa era a forma de educar. Claro, a ciência foi desenvolvendo e foi hoje sabendo que não é nada disso. A criança, ela já nasce, ela já tem hoje totalmente um montante de estímulos, né, desde o momento que nasce. Então, a criança, como eu disse, o sujeito continua o mesmo, o ser humano continua o mesmo. Nada mudou no ser humano. O que mudou foi a forma de comportamento relacionada à forma como se viu esse sujeito. Exato. Então, a criança hoje ela nasce, a luz ela vai para casa muito rápido, a mãe já sai passear com ela, não fica mais dentro do quarto fechada. Exato. Os brinquedos mudaram. E muito, Qual é a criança que não teve aquele chocalho que eram os tons pastéis, né? O verdinho, o rosinho, o azulzinho, o amarelinho. Legal. Hoje os brinquedos são sonoros, são coloridos. Muito estímulo, muito. Com luminosidade, muito estímulo, voltado à própria indústria de brinquedos. Teve que rever e adaptar para a criança de hoje. Hoje o brinquedo tem que oferecer informação. Fica fora do comércio, Não, assim. O brinquedo tem que oferecer informação. Tem que então você não acha mais brinquedinhos em tons pastéis. Hoje os brinquedos são altamente estimulantes para chamar a atenção, porque a criança está exigente, inclusive, na escolha do brinquedo. Para todos os sentidos. Então você pense, se você analisar, desde o momento que a criança ela passa a existir literalmente como sujeito e ela entra para o meio familiar e ela entra para a sociedade, tudo se repensou em relação a ela. A educação foi repensada, os pais tiveram que repensar e reformular um novo fazer, uma nova, podemos chamar assim, uma maternagem, uma paternagem. A criança, hoje ela também exige mais. Claro, a escola também está se reinventando. É verdade. Né? O que diferencia muitas vezes, conforme a escola, os professores hoje também são cobrados como formação continuada, por exemplo. Exato. Às vezes a própria escola oferece isso ao professor, né? Que bom. Existem escolas que quando existe a criança apresenta um problema, já estive em contato com escolas que eu fiquei muito feliz, inclusive, que quando a criança ela é inserida nessa escola e a escola observa uma certa dificuldade, para-se em algum momento e eles vão estudar isso e os professores e a gestão em si, e eles vão formular um plano de ação para desenvolver. Então existe um comprometimento, né? O que muda muitas vezes, o que tem em muitas escolas públicas que também faz isso. Não é uma questão generalizada. O índice é maior em escola pública pela minha pesquisa, certo? Mas a escola particular também tem. Só que é bem menor a incidência, porque os professores são cobrados, né? A questão da capacitação, a própria escola está sempre fazendo encontros de formação. Instruções do pai, da mãe, né? Esse pai, o professor tem mais acesso, muitas vezes, a material de esclarecimento,
né? Existe encontros com a orientadora pedagógica, com a própria psicóloga da escola, que repensa... Chama esse pai, essa mãe também para conversar. Repensa esse comportamento, chama os pais. O que dá para diferenciar entre pública e privada, Débora, é que na escola privada, particular, os pais são mais presentes. Olha só. Vamos dizer assim, quase 100%. Os pais são atuantes na escola, são presentes, eles estão presentes, eles vão às reuniões, existe um diálogo possível com os professores. A criança, ela sempre que tem uma dificuldade, ela é assistida, os pais são mais presentes. Em escolas públicas existe uma dificuldade que ainda não dá para dizer, mas penso em breve fazer uma pesquisa sobre isso. Qual é a dificuldade que tem dos pais de escola pública em ir à escola? Claro, já tem algumas hipóteses. Não há um comprometimento? Né? Claro, já tem algumas hipóteses. Não dá para generalizar. Não é que todos os pais, muitos vão e acompanham. Sim. Mas a maior dificuldade de manter os pais em contato com a escola ainda é na pública. É claro, vamos pensar, existem algumas coisas, alguns parâmetros que podemos já colocar como uma realidade. A questão do trabalho. É mesmo. Né? A dificuldade, às vezes, de sair do trabalho, de locomoção. É verdade. Às vezes depende de ônibus. Às vezes o trabalho não permite se ausentar tanto tempo. Horário de trabalho, chega em casa às vezes precisa pegar um ônibus, 2 ônibus para chegar até na escola. É verdade. E daí 2 para voltar. Então, claro, existe alguns momentos, alguns parâmetros que podemos dizer assim, que existem dificuldades maiores, que não, né? Não consegue de manter essa né? relação mais próxima de escola e pais. Mas a questão também que eu questiono, conversando outro dia numa escola com alguns amigos, nós estávamos levantando alguns questionamentos. Em que sentido? A questão do conselho de classe, né? Claro, cada escola tem o seu, mas de algumas experiências da qual eu já participei. Geralmente, os pais que não vão na escola são os pais que têm filhos com dificuldades escolares. Nossa. Isso é fato, isso dados já mostram. Olha já existem pesquisadores que já se debruçaram em cima disso. Isso já é uma certeza, né? Com dados comprovados, podemos dizer assim. Que aquele pai mais omisso é justamente aquele que o filho tem dificuldade e que o pai deveria estar mais presente. Mas o questionamento que eu faço é: por que ele está tão ausente? Está tão ausente dentro da escola? O que podemos repensar? Será que ele não dá importância, ele entende a dificuldade do filho? Mas eu também questiono como a escola coloca isso. Um conselho de classe do qual eu participei e assisti, e fiquei bastante preocupada. Então, a professora... Então, tem a reunião geral. A professora, então, acolhe os pais muito bem. E nesse momento, já faz muitos anos que eu presenciei isso. Espero que não seja mais assim. A professora pegou o boletim escolar e foi chamando por ordem alfabética, entregando para cada criança que ela entrega. Ela diz, explana a questão do filho, do rendimento. Em dado momento, ela chamou uma mãe e disse, olha, peço que você aguarde lá no final da sala para nós podermos conversar depois. O que eu presenciei, essa mulher, ela foi se encolhendo. Com certeza. Ela foi se encolhendo. Já vai se preparando para o pior. Pois é. Ela foi se encolhendo. Não tem uma maneira mais fácil para abordar essa mãe? Claro, com certeza. Eu estou te relatando uma experiência que eu vivi que me chamou muita atenção. Sim. Então, baseado nessa experiência, quando a professora pede para ela ficar no final da sala esperando, já está posto, né? Não vou falar na frente dos outros pais. Porque o teu filho problemático. Porque o teu filho está com dificuldades. E porque quando se projeta um filho, Débora, quando uma mulher engravida, um casal engravida, você nunca engravida para ter um filho com problema.
quando existe um resultado positivo de gravidez, existe uma ideação, ideação dessa criança. Os pais já projetam um futuro em cima dela. E aí, muitas vezes a escola salienta, claro, às vezes sem perceber que é uma dificuldade, que o filho é um problema. Quem é que quer ouvir isso de um filho? É verdade. É muito complicado. É complicado. É muito complexo isso para um pai. É isso que eu ia dizer. Ouvir complexo. Isso do filho, que o filho é um problema, que o filho tem uma dificuldade. E então, assim, aí você via que, e assim, várias mães foram pro fundo da sala, né? Silenciadas, quietinhas, e ouvindo ao mesmo tempo a professora dizer assim, olha, parabéns para outra mãe, né? Sua filha é ótima, é quietinha, ela é disciplinada, né? E ela fica, aquela mulher lá no cantinho da sala pensando, e eu, o que eu vou ouvir? Eu pergunto, será que esse comportamento, qual o prazer que essa mãe vai para a escola, né? Seria diferente se a professora dissesse, olha, né? Entregasse o boletim, não fizesse até essa discriminação e junto colocasse uma forma, ou chamasse num outro momento para chamar, olha, seu filho está com dificuldade, mas dá para resolver, precisamos contar com a sua parceria. Claro, existem pais resistentes à mudança. Sim. E defendo a escola também no momento que muitos pais hoje jogam para a escola toda a responsabilidade de formação da criança. Existem pais que colocam toda a responsabilidade de educação na escola, e não é assim. A escola, ela tem uma educação formal a passar para a criança. Mas tem uma educação informal que ela começa desde cedo na família. E a escola não consegue dar conta. Não. É impossível. Até pela questão do número de crianças por sala, e não é função da escola terminar certos pontos da educação de uma criança. Os pais têm responsabilidade moral e legal de também educar essa criança. Com certeza. E o que eu vejo, assim, então, muitas vezes o pai tem dificuldade e muitos pais às vezes não sabem. Porque se você for analisar o conteúdo programático da grade curricular de uma escola, mudou muito, porque também teve que ser revisto, reanalisado e adaptado para o momento que vivemos. Para esse desenvolvimento. O conteúdo hoje, ele é bem mais abrangente, bem mais intenso e complexo. Sim. O que eu aprendi na escola não é o mesmo que a criança que aprendi na escola aos 12 anos, não é o mesmo que uma criança de 12 anos, que tinha 12 anos, tem 12 anos agora, aprende. É verdade. O que eu aprendi lá quando eu tinha 12 está muito distante da criança, do que a criança aprende hoje na escola com 12 anos. Com certeza. Cláudia, o papo está gostoso, está interessante, está informativo, enfim. Mas a gente também tem um tempo, né, hábil, que a gente tem que estar dentro desse tempo. Mas eu gostaria que você falasse assim ao nosso público o porquê da psicologia. Por que você escolheu psicologia? Bom, é muito interessante o meu contato com a psicologia, né? Porque era uma coisa, era uma ciência que não me pertencia, com certeza. Né? A minha formação inicial foi enfermagem e eu trabalhei na maternidade, passei no concurso. E era efetiva. Nossa. Então, eu tinha um filho, engravidei de gêmeos. E aí foi difícil, mas eu tomei a decisão de parar de trabalhar para acompanhar o desenvolvimento, porque tinha um filho e ia ficar com 3, né? Uma conta não nada matemática, não nada lógica. Até pelo mais velho já ia ser difícil para ele. Né? Sempre existe um sofrimento da criança. Quando chega o irmão, imagine 2. Foi uma opção de acordo com o marido, a gente conversou bastante, bem repensada. E eu então parei. E aí, anos depois, quando estavam bem maiores, eu resolvi voltar a estudar. Então, iniciei a faculdade de pedagogia. E no primeiro semestre eu tive contato com uma disciplina de psicologia. Daí você achou. E aí, claro, tive uma grande mentora, a Tânia Furtado. Ótimo. Que foi quem deu a disciplina de psicologia escolar. Excelente. Excelente. Não.
E aí, quando terminou a primeira aula dela, eu disse, é isso que eu quero fazer. E em seguida, no próximo semestre, eu fui para psicologia e me encantei. Me apaixonei, me enamorei. E todo o meu processo de formação e todo o tempo que eu estive na faculdade, nas pós-graduações, isso ficou mais claro para mim, que é essa profissão que eu abracei e eu quero levar. A psicologia é uma ciência magnífica, porque é a única ciência que tem dentro dela outras ciências. É um leque, né? É um leque de possibilidades muito ampla. E trabalhar com o comportamento humano, com a subjetividade do sujeito, é encantador. É fantástico. É fantástico. Trazer ele para esse mundo novamente, né? Resgatar o eu, é tanta coisa boa. Exato. É uma prática extremamente prazerosa, isso me traz um prazer. Eu consegui juntar isso, né? Que bom. Prazer e trabalho, então deu a fórmula perfeita. Com certeza. A gente tem muita coisa para falar, né? Muita coisa boa. Eu gostaria que você convidasse então esse público que está nos assistindo para acompanhar. Daqui um pouco a gente vai estar falando em outros temas, outras abordagens, né? Que com certeza vai chamar muita atenção, porque é um assunto assim fantástico, né? De tudo um pouco a gente vai falar, vamos dizer assim. Claro, alguma coisa mais específica. Então a palavra é sua. Bom, primeiro queria te dizer que foi um prazer, te agradecer. Foi um prazer estar contigo esse momento tão gostoso, tanto que passamos até do limite, nos empolgamos, podemos dizer assim. É que quando se trata de psicologia é uma coisa que é muito amplo, nós queríamos ir meses falando. É verdade. Mas deixa o convite para os próximos encontros, onde a pretensão aqui é trazer esse contexto infantil, trazer o foco infantil e falar sobre criança, sobre educação, sobre psicoterapia infantil. Ótimo. E todo esse universo, né, que envolve a criança. Ok. Obrigada por esse momento. Obrigada a você. Um prazer estar aqui. O prazer foi todo meu.